sentimos nesse momento, através da nossa respiração, enquanto nós sentimos o ar entrando e saindo lentamente do nosso corpo, nós vamos então trazendo o nosso pensamento para o momento presente, a nossa atenção para onde estamos agora. Nós vamos sentindo o ambiente dessa casa que tão antes foi preparada para estarmos aqui. Nós vamos nos sentindo abraçados, nós vamos nos permitindo sentir este abraço, esse cuidado que esta casa de luz nos traz. Nós vamos então saudando ao Pai da vida, pela beleza dessa encarnação, deste nosso planeta, das nossas vidas, pela família. Que através disso tudo que traz em nosso coração, nós vamos agradecendo ao nosso anjo de guarda que nos acompanha, que nos inclui. Nós vamos agradecendo aos espíritos familiares, esses que sempre vibram por nós, que querem o nosso bem, e de tantas fraternidades que nos assistem, em nome do amor, em nome da paz, na bandeira de Jesus. Nós saudamos as fraternidades de Maria de Nazaré, que trabalha no auxílio aos desencarnados. Nós agradecemos a esta querida mãe e pedimos que nos leve ao Mestre Jesus. Ah, querido Mestre, a quem iremos se só tu tem palavras de vida eterna. Obrigada por ser a nossa luz, por ser o nosso norte. Obrigado por se fazer tão pequeno, sendo tão grande, vindo habitar no meio de nós e trazendo seus exemplos, magnetizando este nosso planeta com a sua presença bendita. E nós vamos assim de joelhos em espírito, agradecendo ao Pai do céu por tantas oportunidades de amadurecimento, de aprendizado e de tantas alegrias que esse planeta nos proporciona. E vamos assim, saudando com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Camila, eu sou uma servidora do Apóstolo João e é uma alegria estar aqui mais uma vez nessa casa em que eu me sinto tão bem acolhida. Nosso tema de hoje é muito maravilhoso, é Ide e Pregai. Eu sempre acho os meus temas maravilhosos, eles são escolhidos assim, a espiritualidade para mim. E vamos começar falando de Francisco de Assis. Francisco de Assis nos traz uma frase que é a seguinte: pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, utilize as palavras. O que ele nos traz? Que através da nossa vivência, é através do nosso dia a dia, de como nós nos portamos perante as situações, que nós mostramos que nós temos a boa nova de Jesus dentro de nós. Pessoas que dizem assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não seguem o princípio cristão. Se eu vou pregar o amor, se eu vou falar para vocês de paciência, eu vou falar para vocês de caridade, e vocês me veem maltratando alguém, vocês me veem enganando alguém, isso não adianta o quanto que eu falasse, isso não surtiria efeito, né? Seriam palavras jogadas ao vento. Ele acreditava que o testemunho da vida é a forma mais poderosa de pregação. E se nós vamos falar de pregar a boa nova, do ir de pregar, e o que é a boa nova? O que Jesus nos trouxe?
os princípios da igualdade, em que todos somos iguais, independente da condição financeira, da raça, do que a pessoa passar, nós somos todos iguais perante Deus, temos todos a mesma chama divina dentro de nós. O princípio da fraternidade, de ajudarmos uns aos outros, da justiça, do perdão, do amor. Então é através dessas atitudes que nós vamos mostrar, né, o nosso amor ao próximo aí, o quanto nós somos cristãos. E para a gente pregar através das nossas atitudes, a gente vai dizer qual que é a premissa do que os cristãos fazem, né? Se já ouviram também falando, eu estou cheia dos ditadinhos hoje. Não pisa no meu pé que eu viro bicho? Isso é fácil. Mas o que o cristão mostra? Por exemplo, o cristão leva desaforo para casa? Leva. Às vezes até a gente pode pensar que não, porque a gente nem sente o desaforo. A gente entende tanto o outro, o momento que o outro está passando, que a pessoa fala uma grosseria pra gente, alguma coisa assim, que até a gente pensa assim, nossa, mas não tinha porquê. Se a gente não leva isso no coração e não leva isso para casa, porque a gente sente que o outro está no momento evolutivo dele, que ele ainda não conseguiu entender que a gente não deve ser assim, que a gente deve tratar o outro com amor, que deve tratar o outro com carinho. Então, quando às vezes a gente recebe uma ofensa e trata um outro com carinho, é nesse momento que está sendo a maior pregação que a gente pode estar do que falar. A gente está mostrando através das nossas atitudes. E quando o outro vê e fala assim, nossa, eu cutuquei, e a pessoa não me disse nada, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Vou ver o que ela faz. O cristão, por exemplo, não é mesquinho. Ele não tem medo de se doar, inclusive de doar, porque ele sabe que a providência divina sempre vai encontrar. A providência divina sempre nos encontra. Se a gente pudesse aqui parar e conversar com cada um, todos teriam histórias para contar que quando estava chegando lá no ápice, que talvez viesse um desespero, vem uma mão amiga, vem uma oportunidade, uma porta se abre. Porque a espiritualidade zela por nós, mas algumas dificuldades faz a gente crescer o nosso caráter, a nossa resiliência. Então o cristão, ele não tem medo de fazer, e isso não é só no fazer no centro, é fazer na vida, é no casamento, é no trabalho. A gente vê quantas relações que se dissolvem, casais que brigam, porque começa assim, você não lavou a louça, você não guardou tal coisa. Penso brigar por causa de coisas que não são importantes. São importantes ter as coisas organizadas, assim, então vamos, quem estiver mais disposto, a gente vai fazer. O cristão sabe repartir e sabe se doar. O cristão também ama a natureza. Ele respeita, ele coloca o lixo no lugar certo, ele incentiva a cuidar das plantas. E não só disso, porque tem pessoas que se dizem muito amor à doutrina, a Cristo, cuida dos animais, mas maltrata às vezes o vizinho, maltrata a sogra, né? Então a gente tem que tratar todas as pessoas com amor, né? Todos somos obras da criação, inclusive tratar a gente mesmo bem, que valorizamos muitas vezes o outro, não temos o cuidado com a gente mesmo. O cristão também não julga. Olha lá fulano, de novo fazendo isso. Não, a gente entende realmente, falei lá no comecinho, o momento evolutivo de cada um. E o que é uma marca mais linda que tem um cristão? A alegria. Quando a gente vê pessoas alegres, mesmo perante a dificuldade. Tem uma aluna lá no Apóstolo João, eu chamo ela de minha aluna da alegria. Falo, querida, você parece que não tem problema nenhum na vida e eu sei quantas dificuldades ela enfrenta. Ela tem sempre um sorriso no rosto. O que é isso mais do que a chama divina brilhando dentro de nós? Né? Tem uma parte da escritura que fala assim, quando vocês fizerem jejum, né, passarem por provas, coloquem um sorriso no rosto, coloquem a sua melhor roupa e mostrem que vocês estão alegres. Então essa é a marca do cristão.
Esse tema é baseado no livro Ave Luz, Ide Pregai. Então eu trouxe um pedacinho para ler para vocês, que é da gente saborear a leitura. Então, houve uma pausa, com Jesus olhando para os discípulos, demonstrando gratidão. Meus filhos, se o Ide Pregai tem variadas modalidades para que possais escolher, a que mais me agrada é a pregação pelo exemplo. E daí eu vou fazer uma pausinha aqui dizendo o seguinte: Jesus não deixou nada escrito. Ele não ditava dizendo, olha, vai marcando aí o que eu estou falando. Onde que ele deixou marcado toda a pregação dele? Nos corações. Ele deixou isso nos corações e isso foi tão forte que atravessou gerações, gerações e gerações. A palavra bem orientada é um sopro de luz na consciência de quem ouve, mas o exemplo é a caridade de Deus que nunca se desfaz. Vejam como o exemplo nunca se desfaz. Como a gente pode esquecer de um amor de uma mãe, por exemplo? Imagina Deus perante toda a criação. O interesse de demonstrar aos outros os prodígios nas pregações pode despertar muitas pessoas para o reino da esperança. Não obstante, a vivência no dia a dia dos preceitos divinos garante a tranquilidade nos corações. O entusiasmo que pode se apossar de vós na comprovação das Escrituras sobre a verdadeira identidade do Messias que haveria de vir pode trazer para o rebanho muitas ovelhas. Porém, a autoeducação em nome de Deus e de Cristo, para que ele viva eternamente nas criaturas, vale mais, por ser força de libertação daqueles amarrados pela ignorância. Desenvolver os dons de curar os enfermos, de dar vista aos cegos, de fazer andar os paralíticos e de expulsar os demônios das criaturas é muito nobre, por cicatrizar ferida de almas sofredoras, mas desenvolver o dom da bondade, do perdão, da caridade, do amor, leva muitos a fazer o mesmo, o que não só cicatriza as chagas do corpo, como também cura a alma. Eis que em linhas rápidas está aí, meus filhos, o ide e pregai, que havereis de ouvir em breve. Nessa passagem, os discípulos estavam perguntando o que era o ide e pregai. É o exemplo arrasta. Quando a gente vai tratando as pessoas com amor, o amor vai se disseminando no nosso meio. Mais do que palavras bonitas, né? O amor, ele vai contagiando. Então, nós já falamos do pregar na vida, né? Usando as nossas atitudes, sem as palavras. E agora eu vou falar sobre a gente pregar falando. Realmente, a gente colocar na nossa voz qual que é a hora que a gente deve dizer ou não a respeito de Cristo. Nesse momento que eu estou instalado numa determinada situação, eu devo somente pelo meu exemplo ou eu devo falar? Daí tem duas passagens bíblicas que são muito interessantes, que ele fala da passagem do semeador. O semeador saiu para semear as suas sementes e algumas sementes caíram em solo fértil, outras caem no terreno arenoso, outra cai sobre os espinhos. O que acontece com essas sementes que caem em terrenos ruins, em solos que não são férteis? Essas sementes não frutificam, essas sementes morrem. E junto ali, tem uma outra passagem que fala de não dar pérolas aos porcos. O que é dar pérolas aos porcos? A pérola é um objeto admirável, lindo. O que um porco vai fazer com uma pérola? Nada, ele não vai dar valor, ele não sabe para o que serve. Então, a palavra de Deus, essa boa nova que Jesus nos traz, dependendo de onde a gente for disseminá-la, falar dela, nós só vamos gastar a nossa energia e muitas vezes a gente vai criar desagrado. Nossa, mas vai criar o desagrado pregando a palavra de Jesus? Sim. Se você estiver no meio que o solo é muito ruim, a gente acaba disseminando coisas que não são boas, às vezes intriga. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma tia muito amada minha. Ela é de outra religião e ela entende que o espiritismo é uma coisa muito ruim perante, né, a crença dela. Muito ruim. Então nós não falamos disso.
Não adianta eu ficar debatendo. O que isso vai fazer? Vai desgastar o nosso amor, vai desgastar a nossa relação. Ela vai se sentir desrespeitada. Então é preciso falar nesse momento, ou é nesse momento que a gente deve somente falar com o coração, somente falar com a nossa atitude, com o nosso cuidado. Então são essas as horas que nós vamos ver, que a gente pode ou não pode falar. Então vou preferir nunca falar. Não, tem as horas de falar. E como a gente sabe, né, que a gente está pronto para falar? Tem o seriado The Chosen, toda vez que eu venho aqui eu falo de uma passagem desse seriado. E que Jesus separa os apóstolos de 2 em 2 e fala para eles assim: ide e pregai e façam curas. Então pede assim: Senhor, já poderia repetir? Sim, vocês vão 2 em 2, sair, vocês vão pregando e fazendo curas. Um olha para o outro e fala assim: Senhor, mas não estou me sentindo diferente. Às vezes a gente quer para fazer o bem, para falar, para aprender. Muitas aqui, a falar um evangelho, a gente quer se sentir diferente. E a gente não precisa ser diferente, porque nós já temos essa chama divina dentro de nós. Então nós já estamos prontos. Talvez nós não vamos conseguir fazer curas físicas, acredito que não, esse não é o momento disso. Mas nós levando a palavra, levando o entendimento, a gente pode curar os corações. A gente, com o nosso auxílio material, com as nossas mãos, cuidando de alguém doente, a gente pode levar o alívio para as dores. Então nós podemos fazer, nós já estamos prontos. Às vezes falta confiança, falta o primeiro passo, mas nós já estamos prontos para pregar. O que falta em nós mudar? Não falta nada, nós já estamos prontos. Jesus fala, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos falar para o monte, saia daqui e vai para ali. E às vezes a gente não tem coragem de falar de Jesus para quem está do nosso lado. A gente vê uma pessoa que ia fazer muito bem para ela aí no centro, a gente às vezes não tem coragem de convidar. O que ela vai achar de mim? Né? Então que a gente tenha essa coragem de falar, de fazer, de transformar, que a gente pode trazer cura para muitos corações. E vem também um outro pensamento assim, mas eu sou imperfeita, eu tenho tantos erros, como que eu posso pregar sabendo que eu tenho tantos erros? E daí os grandes ensinamentos que o Mestre nos traz é que ele vem para curar os que estão doentes, não para os que estão sãos. Muitas vezes é um pegando na mão do outro, um se ajudando. E de repente alguém vai dizer assim, você está falando de Jesus, mas você está errando. Mas eu estou tentando melhorar, estou tentando modificar. Não tenhamos medo de falar. Se nós tivéssemos usar toda essa coragem que vem de dentro do nosso coração, a gente vai ver assim, desabrochar, não só em nós, mas em todo o nosso meio. Eu queria terminar com uma passagem do Fonte Viva, que ele fala, portanto, ide e ensinai. Vamos procurar falar da palavra, não só para os amigos, que aqui eu estou falando de uma maneira tão distante, mas ensinar os nossos filhos, nós mesmos nos catequizarmos através de vir para as escolas de aprendizes do Evangelho, que a gente pode não só aprender, do que a gente vai aprendendo vai frutificando e a gente pode ir ensinando também. Então, estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio à altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia haver o Cristo mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde, simples na manjedoura, honrou o trabalho e estudo no lar. Em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um
conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado Divino Mestre, não porque possuíste uma cátedra de ouro, mas porque foste o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subiste ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com seu sacrifício a justa maneira de buscá-la. Se te propõe deste modo a cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide ensinar na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer, e não só preciso, mas possível, que todos nós podemos. Então vamos então essa mensagem tão linda de Emmanuel, que vibra em nossos corações. Vamos agradecendo mais uma vez por estarmos aqui. Vamos então juntando os nossos melhores sentimentos. Vamos aumentando a nossa vibração, pensando em tantas dádivas, pensando no alimento que consumimos, no abrigo que nós temos, na água, no sorriso das crianças, em tantos amigos, nessa casa bendita. Vamos então imaginando um círculo de muito amor. Nós vamos então separando ele em pequenos círculos e vamos levando ele para as nossas casas. Vamos levando essa expansão de amor para os nossos trabalhos, para os nossos amigos. Vamos envolvendo a tantas pessoas que nos são caras, que precisam se sentir cada vez mais amadas. Nós vamos deixando essas vibrações também para tantos locais de necessidade que temos em nosso planeta, a tantos doentes nos hospitais, aos abandonados dentro de suas próprias casas. Muitas vezes em meio a tantas pessoas se sentem sós. Que esse abraço, que essa brisa suave que é o amor de Jesus, que nos consola e envolve, possa abraçar a tantos nesses momentos de dificuldade. Que envolva as nossas famílias, que cuide de nós mais uma semana. Obrigada, Pai, por tanto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus.